Bem-vindo de volta. Vocês acharam as coisas do nosso último estudo um pouco interessante? Talvez fez por você o que fez por mim. Me libertou. Sabe, eu passei a maior parte da minha vida tentando fazer as coisas corretamente. Eu tentei arduamente ser perfeito. Mas tudo que eu tive como experiência foi desapontamento e condenação. Eu estava procurando no lugar errado por uma perfeição que deixaria a lei feliz. No último estudo eu prometi dizer a vocês o que a lei realmente quer de nós. Eu farei isso em um momento. Mas primeiro eu gostaria de perguntar para vocês se vocês já ouviram a frase justificação pela fé. Vocês já se perguntaram o que isso significa? Eu não gosto de usar os clichês típicos cristãos nas minhas apresentações, porque eu descobri que frequentemente nós nem sequer sabemos o que eles significam. Mas nós achamos que se nós soubermos recitar essas maravilhosas frases, nós estaremos bem, mas eu vou tentar evitá-las. Mas eu usarei esta frase, justificação pela fé, porque na verdade é um resumo muito simples do que nós estamos estudando. Então vamos manter as palavras justificação pela fé de uma maneira bem simples. Vamos ler uma definição de justificação de Parábolas de Jesus, página 201, em português. Aqui, Ellen White define o que é justiça. Ela diz, justiça é fazer o bem. Isso é o que é justiça. Nós não precisamos de todos os argumentos teológicos para explicá-la. Com o propósito de manter as coisas simples, vamos considerar a justiça simplesmente como fazer o bem, porque é disso que nós precisamos, não é verdade? Fazer o bem que é aceitável à lei de Deus. Porque como nós aprendemos, o meu fazer o bem não é bom o suficiente. Bem, de qualquer maneira, vamos ler o resto desta afirmação. Parábolas de Jesus, página 201, em português. Justiça é fazer o bem, e é pelos atos que todos serão julgados. Nosso caráter é revelado pelo que fazemos. As obras mostram se a fé é genuína. Então, se justiça é fazer o bem, vamos pensar em justificação pela fé como fazer o bem pela fé. Se nós pensarmos nisso desta maneira, realmente fará muito sentido. Vamos a Romanos, capítulo 14, versículo 23, e vamos ler a última parte. E tudo o que não é de fé é pecado. Tudo o que quer que seja obras que nós fazemos, que não é o resultado da fé, é pecado. É pela fé que obras corretas, obras que são aceitáveis, entram em nossa vida. Então, é fazer o bem pela fé. Se as nossas obras não são aceitáveis, então, o que a fé tem que fazer? Ela tem que trazer as obras de outro para as nossas vidas. E de quem você acha que são essas obras? Então vamos checar este verso aqui, que está em Isaías, capítulo 54, versículo 17. Somente a última parte. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. A sua o quê? A sua justiça procede de mim, diz o Senhor. Deus está dizendo aqui que Ele nos proverá de suas próprias obras de justiça.
Ele sabe que as nossas obras não são boas o suficiente. Então ele diz, eu farei as obras para vocês. São as obras de Deus boas o suficiente? No 9º capítulo de Daniel, versículo 14, Daniel diz isso em sua oração. Porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez. Com certeza, suas obras são boas o suficiente. Tudo que Deus faz é justo. Ele é todo o bem. De fato, ele é a definição de justiça. E a lei é uma definição dele. Então, o que é que a lei realmente quer de nós? Eu quero compartilhar com vocês uma passagem de Alonzo Jones, novamente do Boletim da Conferência Geral de 1893, página 412. E aqui Jones está falando sobre quando a lei vem até um indivíduo pedindo uma perfeita vida, uma vida com obras corretas. Bem, alguém diz, eu não consegui, eu fiz o meu melhor. Mas a lei dirá, isso não é o que eu quero. Eu não quero o seu melhor. Eu quero perfeição. Eu não quero o seu fazer. Eu quero o fazer de Deus. Eu não estou atrás da sua justiça. Eu quero a justiça de Deus de você. Não é o seu fazer que eu quero. Eu quero o fazer de Deus em sua vida. É isso que a lei diz a todos os homens. Ahá, então é isso que a lei quer. Não quer a minha obediência. Quer a obediência de Deus na minha vida. Então nós temos que parar de olhar para nós mesmos e tentar para sermos obedientes. Ao invés disso, nós devemos começar a olhar para Deus e pedir a Ele para fazer as obras para nós. Vamos ler o versículo 1 do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se não é o Senhor fazendo a obra, é vaidade. Lembrem-se do que nós lemos na última vez em Isaías capítulo 64, versículo 6, que diz que todas as nossas justiças são como trapo de imundícia, que é o símbolo da vaidade e da inutilidade. Eu recentemente descobri um lindo texto no livro de Jó. Aqui, em suas palavras, ele descreve lindamente o que nós estamos estudando exatamente agora. Em Jó, capítulo 23, versículo 14, na primeira parte, ele diz, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito. Neste texto, a palavra ordenado vem da palavra hebraica kouk, e significa prescrever uma tarefa ou ação, especialmente no que se refere à lei. Então, em apenas algumas palavras, Jó resume o que nós estamos estudando. Que Deus, Ele mesmo, fará em nossas vidas exatamente o que a lei requer de nós. Essas verdades são tão preciosas para mim. Eu sou especialmente agradecido a Deus pela citação de Alonzo Jones, que soletra isso para mim. A lei não quer a minha obediência. Quando nós descobrimos isso, nós não precisamos depender mais de nós mesmos. Traz um alívio. Ano após ano, nós tentamos fazer as coisas funcionarem
por nós mesmos. E isso parece nos afastar para mais longe de onde nós gostaríamos de estar. E como isso é desgastante, especialmente quando nós vemos quão pouco tempo nós temos para nos preparar para a segunda vinda de Cristo. Mas se é Deus fazendo as obras, com o que eu tenho que me preocupar? Absolutamente nada. Outro lindo verso aqui em Isaías, capítulo 26, versículo 12. Senhor, Tu nos darás a paz, porque Tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Quantas obras? Todas as nossas obras. E esse é o dom de Deus de paz para nós. Ele não quer que nós nos cansemos e nos preocupemos com nada, nem sequer a nossa salvação. Porque se nós permitirmos que Ele faça as obras, então nós teremos tudo o que nós precisamos para hoje, tudo o que nós precisamos para o tempo de angústia de amanhã, e nós teremos uma perfeita obediência neste tempo de juízo, com a qual a lei fica muito feliz. Uma coisa que eu amo sobre esta realidade é isso. Há muitas coisas em nossa vida que precisam mudar. Muitas vezes nós nos preocupamos com o que a nossa família e nossos amigos podem pensar quando eles nos veem mudando a nossa dieta, ou como nós nos vestimos, ou qualquer coisa que Deus quer fazer em nossa vida. Mas, se é Deus fazendo as obras, e se qualquer pessoa tiver qualquer problema em relação a isso, nós não devemos levar isso como pessoal. Eu não fiz. Se eles tiverem algum problema, eles podem ir falar com Deus sobre isso. Porque foi Ele quem fez, não eu. Se é Deus fazendo as obras, Ele lidará com as consequências, não eu. Eu não tenho nada com que me preocupar ou me estressar. É a sua obra, não minha. Então não há nada com o que nos preocupar quando Deus faz as obras. Nada. O apóstolo Paulo se estressou com qualquer coisa? Ele até passou por um naufrágio em uma tempestade. Contudo, ele teve perfeita paz em todas as suas experiências. Por quê? Em Colossenses, capítulo 1, versículo 29, ele nos conta o seu segredo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. O apóstolo Paulo nunca se estressou com nada, porque era Deus fazendo as obras em sua vida. Ele simplesmente disse, Senhor, faça, porque eu não posso. E Deus disse, eu amaria fazer isso. Às vezes eu me pergunto quantas vezes Deus me viu fazendo uma bagunça em minha vida. E Ele fica lá querendo fazer as obras para mim. E eu falo, não, deixa que eu faço. Então eu vou e bagunço tudo. Então Ele diz, eu vou limpar isso para você. E eu digo, não precisa, eu posso fazer isso. Eu fiz a bagunça, então eu vou limpar. Quanto eu já entristeci o coração de Deus. Se eu tivesse deixado com que Ele fizesse as obras, quão mais fácil teria sido a vida. Não somente para mim, mas para aqueles à minha volta também. Há dois versos bem conhecidos aqui em Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13, que diz o seguinte,
De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Nós lemos o verso 12 e dizemos: vejam, eu tenho que operar a minha própria salvação. Então nós tentamos, e não é com temor e tremor, constantemente tentando e constantemente falhando, constantemente sob o medo da condenação. Mas nós esquecemos o verso 13. É Deus que opera em nós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. O temor e tremor que é mencionado no verso 12 é o medo de que nós estaremos fazendo as nossas próprias obras. Quando nós acordamos de manhã, a nossa primeira oração deveria ser: Senhor, não me deixe fazer as minhas próprias obras hoje. Por favor, o Senhor pode fazê-las, e essa deve ser a nossa oração de coração constantemente, durante o dia, momento a momento. Tudo que nós tivermos que fazer naquele dia, vestir as nossas meias, escovar os nossos dentes ou enfrentar um grande problema no nosso local de trabalho. E, especialmente, a nossa batalha contra o pecado. Faça isso, Senhor, eu não posso. E Deus ama fazer o que nós não podemos fazer por nós mesmos. Ele não quer que nós nos estressemos com nada hoje, ou nos preocupemos com qualquer coisa de amanhã. Ele quer que nós tenhamos paz, mesmo no tempo de angústia que está à nossa frente. Então, Ele está nos oferecendo as suas próprias obras como um dom, um presente. Então, momento a momento, vamos deixar o nosso eu de lado e deixar que Ele faça as obras. Justificação pela fé é bem simples, é fazer o correto pela fé. Somente as obras de Deus, não as minhas obras, são aceitáveis para a lei de Deus. Então a fé deve trazer à nossa realidade prática o procedimento correto de Deus. No nosso próximo estudo, eu quero ilustrar essas coisas de uma maneira poderosa. Eu vou mostrar para vocês que depois de milhares de anos, nós não aprendemos dos erros que os israelitas cometeram no deserto. Nós veremos que nós nem sequer aprendemos do erro que Satanás cometeu quando ele estava no céu. Continue comigo nesta jornada de descobrimento. Nos vemos no próximo episódio.